Será que a cúrcuma pode, de fato, tratar a depressão? Se você está sentindo depressão, provavelmente você está um pouco descrente em relação a isso. Eu fiz um vídeo ano passado dizendo vários benefícios da cúrcuma para sintomas ansiosos e depressivos, um vídeo de chá de cúrcuma. O fato é que a ciência evolui, novos estudos são publicados e nós temos conhecimento mais avançado, profundo sobre qual mecanismo a cúrcuma age no corpo e como que nós podemos usá-la para ter os melhores benefícios para um quadro de depressão. Eu vou falar tudo o que você precisa saber, como usar a cúrcuma da melhor forma possível para ajudar a potencializar o seu tratamento, ajudar você a recuperar da forma mais rápida e uma forma mais constante, mais permanente possível o seu ânimo, a sua energia, o seu interesse, a capacidade de projetar o futuro, de fazer planos, que são coisas que a depressão rouba da gente, mas a gente consegue pegar de volta. Então acompanhe esse vídeo para saber tudo sobre a cúrcuma aqui no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico clínico, sou psiquiatra clínico, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo e sou fundador do canal Saúde da Mente. Tenho o objetivo de levar informações sobre o funcionamento da sua mente baseado no que a neurociência tem de melhor, não só do ponto de vista teórico, mas também para te dar soluções práticas que você possa aplicar no seu dia a dia e que possa ajudar você não só a aliviar ou a diminuir um pouquinho o sofrimento, mas sim a tratar e recuperar o ânimo, a energia, recuperar a capacidade de fazer escolhas, de decidir o que você deve fazer da sua vida, que os quadros de saúde mental, todos eles roubam da gente. Bom, então vamos falar aqui da cúrcuma. A cúrcuma, que também é chamada de açafrão da terra, ela é diferente do açafrão, Então são duas substâncias diferentes e as duas substâncias são úteis para a depressão. Tem vídeos em que eu falo do açafrão especificamente, tem um vídeo em que eu falo de ervas para depressão, em que eu cito também o açafrão, mas é só para não ter mais confusão, tá? O que eu estou falando hoje é da cúrcuma longa, tá? Que é chamada também de açafrão da terra, por isso que tem essa confusão. O outro açafrão é o Crocus sativus, não é dele que a gente vai falar hoje, certo? A gente sabe que funciona com quais critérios que eu uso, Então, primeiro, o critério é a evidência científica. E o que é essa tal de evidência científica, E eu sei que isso é difícil. Por quê? Porque todo mundo fala que é baseado na ciência. O que é essa tal de ciência, Então, por exemplo, se eu pegar 3 camundongos e colocar e dar cúrcuma para eles e fazer um teste para eles ficarem deprimidos e 2 melhoram, teoricamente é um estudo, eu posso publicar, é científico. Não é isso que a gente chama tá? Por quê? Porque a gente não pode contar com a sorte ou a gente não pode jogar dados, quando a gente está dando alguma substância, nem que seja uma substância natural mesmo, para uma pessoa, para um familiar nosso. Não, a gente tem que ter uma certeza assim, extremamente grande de que aquilo é seguro e a gente tem que ter uma certeza também bastante grande que aquilo funciona mais do que não fazer nada e funciona mais do que as outras coisas, porque senão basicamente a gente está dando algo para a pessoa que está atrasando a vida dela. Então, qual o critério que a gente usa? A gente testa, até a gente não conseguir mais duvidar que o negócio é seguro e funciona. Então, evidência científica, de uma forma popular, eu gosto de dizer que assim, é testado ao extremo. Quanto mais gente testou e tem estudos, formas de estudos que são melhores ou piores, a melhor forma é uma chamada de ensaio clínico randomizado, placebo controlado, que em última análise é a prova de marmelada. Então a gente meio que ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo é cego ali, é como se fosse uma auditoria ali na Mega Sena. Enfim, um exemplo qualquer, um bingo. É uma coisa para ser a prova de marmelada, para ninguém puxar a cadeira aí para o seu lado. Então tem que ser testado em estudos bons, com muita gente, e a gente tem que ver se é seguro, se funciona e o quanto funciona. Então isso é outra característica. Então, evidência científica, de uma forma bem simples, é aquilo que passou no teste de São Tomé e aquilo que não depende de sorte, não depende de habilidade, não depende de fé. É aquilo que é previsível e, obviamente, não vai ter uma única substância que vai funcionar da mesma forma para todo mundo.
porque isso faria a vida muito mais fácil, talvez nem precisasse ter tanto médico e basicamente só existiria um remédio, né? Mas a gente vai ter esse dado, por quê? Porque o médico que faz medicina correta hoje em dia, ele não pode deixar de seguir isso, senão ele está cometendo um crime ético, né? Uma infração ética, mas a ideia é que aí a gente vai ranquear isso. Para quê? Para a gente saber quais são aqueles que, olha, isso daqui é o nosso time titular, isso daqui é aquilo que a gente tem que colocar em campo para fazer o quadro de fato melhorar na maior intensidade e velocidade possível. Então a gente nunca entra com tratamento mais ou menos para nenhum quadro, incluindo para depressão. Por quê? Porque basicamente, e na depressão isso é muito mais comprovado do que até em outros quadros psiquiátricos, por exemplo, com ansiedade, a depressão não tratada, ela causa uma série de problemas, como qualquer doença do ponto de vista neuroendócrino, inflamatório não tratada. Então, depressão não tratada, ela aumenta o risco de infarto de forma basicamente equivalente do que a obesidade, do que a diabetes. Enfim, a gente não deixa de tratar a diabetes, ou a gente não trata também a diabetes para diminuir a glicose na hora. Um dos objetivos, além desse, é fazer com que a pessoa tenha uma vida mais prolongada, com menos risco. Então, tratar a depressão e tratar bem tratado é importante, porque isso faz com que a gente tenha menos risco de doenças físicas, principalmente doenças cardíacas, que são ali as mais associadas com depressão, tá? Então, isso daqui é importante. Então, funciona com base em quê? Com base numa meta-análise feita por essas duas sociedades, que vocês não precisam saber. Quem acompanha o canal sabe que eu falo, porque são sociedades respeitadas, mas tem outras também. E se uma erra, a outra vai lá para tentar tirar, né, ou provar que está errado. E isso faz com que o conhecimento fique cada vez melhor. Mas assim, de fato, essas são as duas melhores sociedades de psiquiatras do mundo. Uma delas é a canadense, a CANMAT, e a outra é a World Federation Society of Biology and Psychiatry, Federação Mundial de Psiquiatria Biológica, né? Meu inglês está um pouco ferrujado. Eles se uniram e aí eles pegaram 31 especialistas em diversas áreas, tinha um brasileiro, né? Uma brasileira até, que é educadora física, mas ela é especializada em questões relacionadas à prevenção de envelhecimento cerebral, mas enfim, tem pesquisadores do mundo inteiro, 31 selecionados, e basicamente eles vão de 15 países diferentes, e eles analisaram tudo que tinha publicado até então, até 2022, sobre suplementos, sobre fitoterápicos, sobre quaisquer tratamentos que sejam não medicações alopáticas, né? Tratamentos, remédios, fitoterápicos, vitaminas para depressão, ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, enfim, eles fizeram ali um estudo extenso. Então isso é o melhor tipo de evidência que nós temos, tá? Saíram outros estudos depois, mas nenhum tem o poder disso daqui. E aí o que eles fizeram, né? Eles fizeram um ranking. E isso todo o estudo faz, tá? Eu preciso seguir isso? Não preciso seguir o ranking. Por quê? Porque se tiver lá no ranking alto, e eu, na minha experiência, atendendo pacientes, cada um tem a sua experiência, eu calculo que eu devo ter atendido uns 20 mil pacientes desde do início aí do segundo ano da residência, mas mesmo assim não se compara a toda essa infraestrutura e todos esses estudos, mas a gente deve ter isso como uma base. Por quê? Porque esses são os titulares. Se a gente pegar um negócio muito longe disso, a gente está fazendo um tratamento mais ou menos. Mas além disso, a gente tem que dar e ver se funciona, né? Então, se está ali nível A de evidência, e eu dou para o paciente, eu não vejo funcionar no primeiro, no segundo não funciona, no terceiro não funciona, aí no quarto já fica com o pé atrás, né? E você sabe que tem outras coisas que funcionam mais. Talvez você já vá, né? Você não vai preferir ficar insistindo porque isso está escrito lá, mas você não viu. Claro que isso é um viés, olha, é um viés, mas assim, por isso que a gente tem que seguir essa ordem. Um exemplo que eu costumo dar é da agomelatina, que é o Valdoxan, que ele está na maioria, né, dos guidelines para ansiedade, por exemplo, com uma medicação ali de primeira linha. Isso não quer dizer que não funcione nem que está errado alguém dar, é que eu não vi melhorar no meu paciente, mas pode ser que eu tenha sido enviesado ali, dei azar de pegar 4 pessoas que não iam melhorar mesmo. O que está escrito no estudo? No estudo está escrito que ela funciona assim, tá?
funciona assim. Ela tem ali nível 2 de evidência, como se fossem dois xizinhos, né? Então é como se fosse um hotel, né? Tem três mais, que é o hotel, sei lá, seria 5 estrelas, tem o 2 mais, aí tem o 0 e tem o negativo, né? Mais ou menos assim. Negativo não funciona, ou faz mal. Ela está no nível 2 aqui, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela funciona menos ou tem menor chance de funcionar, por exemplo, do que o Hipéricum, que é a erva de São João, né, que de fato é aquele que tem maior evidência. Mas isso também foi estudado tanto para usar junto com antidepressivos, quanto para usar de forma isolada, ou seja, como se fosse isso o tratamento. E de fato tem estudos usando só cúrcuma e tem estudos que têm um nível razoável, né, eles são razoavelmente bem feitos. Então, o que está escrito lá é que assim, ela pode ser usada como monoterapia, ou seja, só ela, sem outras medicações ou outros componentes biológicos, e ela pode ser usada como um adjuvante a antidepressivos. Isso é o que está escrito lá, mas mesmo assim eles colocam aqui esse ranking de falando, ó, não é um negócio que a gente tem tantas evidências, mas tem uma meta-análise ali, pelo menos com umas 530 pessoas, que não é muito, mas tem. Então assim, opa, isso aqui foi bem estudado e não é fácil fazer. Na minha prática clínica, eu não conheço outro colega meu que se formou comigo, enfim, que atende, que tenha falado diferente. A gente não vê e não é indicado a gente tratar a depressão só com cúrcuma. Não é uma prática que costuma ser uma prática de bom senso. Nunca ouvi um relato de que alguém de fato melhorou com o quadro depressivo, algum psiquiatra tratou o colega, me falou, olha, melhorou só com cúrcuma e ficou bem. Então, eu não recomendo você tratar só com cúrcuma. Aqui tem uma recomendação ali, um nível médio de evidência, mas teoricamente não estaria errado. Eu não recomendaria isso, porque eu nunca vi, não conheço ninguém que tenha visto. Mas, sim, a cúrcuma ela é um dos suplementos adjuvantes que a gente coloca junto, ou com antidepressivos, ou com terapias da linha cognitivo-comportamental, principalmente a ativação comportamental. Todo o quadro, né, psiquiátrico, todos eles, né, tem a parte medicamentosa, tem a parte não medicamentosa. A parte não medicamentosa, ela baseia-se em treinos cerebrais de forma específica, de forma objetiva para o sintoma e que seja progressivo, como se fosse uma fisioterapia para construir novas sinapses, porque os quadros psiquiátricos eles têm como causa atual, né, a teoria atual é uma perda das sinapses e uma perda da possibilidade da pessoa ela mesma conseguir criar mecanismos de freio daquele sintoma ruim. Então, de fato, todo treino não medicamentoso que funciona bastante é um tipo de treino de comportamentos e pensamentos, cujo nome se dá de terapias cognitivos comportamentais. Mas esse nome também aí gera uma série de confusões, cada um dá um nome. Mas resumindo, os treinos que servem, as psicoterapias que servem para quadros psiquiátricos de forma geral são psicoterapias práticas, que envolvem, digamos, um treino, ou melhor, um retreino, né, de habilidades que estão perdidas ou camufladas, silenciadas, porque houve uma perda de sinapse. Colocar ela em depressões leves a moderadas, ela pode ser usada para potencializar tratamentos cognitivo-comportamentais que na depressão, obrigatoriamente, o pilar, aquele que não pode faltar, o treino que não pode faltar, é um treino chamado de treino de ativação comportamental. É um tipo específico de treino da TCC para depressão, que esse é mandatório. Sem esse, não é. A gente pode fazer todas as outras terapias juntas, elas não vão ser tão eficazes quanto, tá? Mas podem se somar outras. Mas sem ativação comportamental não existe como o tratamento para depressão ser otimizado, tá? Enquanto o Hipéricum, né? Eu já vi pessoas melhorarem com o Hipéricum, não totalmente, mas tiveram uma melhora assim mais marcante. A cúrcuma ela potencializa, tá? Então ela potencializa outros tratamentos. Bom, como é que ela age? Eu coloquei aqui 3 palavras que, assim, você deve ouvir em qualquer lugar e é difícil, né?
porque fica uma coisa vaga que a gente não sabe nem o que quer dizer, né? Então ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, e ela aumenta indiretamente níveis de serotonina. Mas que raio de coisa é essa, né? É difícil a gente entender, né? A depressão ela não é uma doença inflamatória somente. A teoria atual é que a inflamação, o processo inflamatório, ele costuma ser um processo que começa a deflagrar a parte biológica da depressão. Mas a depressão tem outros componentes, tem componentes relacionados a emoções. Depressão não é um excesso de emoções negativas, não é um excesso de tristeza, isso é errado. Depressão é uma falta da capacidade de sentir prazer no presente, de projetar prazer no futuro, então você não consegue ter esperança, basicamente, e motivação, e você não consegue lembrar das coisas boas e das suas capacidades do passado. Então ela é, na verdade, a falta da capacidade de sentir prazer e agir, de ter drive para agir sobre o mundo. Esses são os sintomas chaves da depressão. Aqui tem alterações de pensamentos mais ruminativos do porquê, voltados para o passado, comportamentos de paralisação, de isolamento e alterações de sono, de apetite, e tem perdas na vida. A depressão ela é causada por uma perda. Olha, uma perda de alguém, uma perda às vezes financeira importante, uma perda, enfim, de mudanças bruscas e agressivas na vida, elas podem sim ser um gatilho para que isso comece. A grande questão é que uma vez que a pessoa está em depressão, ela obrigatoriamente tem uma capacidade de trabalho diminuída, por mais que seja um quadro leve. E às vezes a gente nem vai perceber isso, porque a pessoa ela tinha uma reserva, né, cognitiva, ela tinha uma capacidade de trabalho muito alta e ela consegue continuar dando conta. Mas ela tem um prejuízo em termos de executar. Tudo fica mais difícil. Bom, mas dito isso, a parte biológica da depressão, eu resumo isso, é um resumo, mas assim, isso é o conhecimento atual, tá? É simplificado, mas não está errado. Ela tem uma parte inflamatória que a gente postula que começou. O que é a inflamação? Inflamação do fogo, né? Ela vem de fogo. A inflamação é qualquer resposta do corpo quando ele sofre uma agressão. Então, quando a gente sofre uma agressão, pode ser por vírus, bactéria, pode ser uma pancada física, pode ser uma agressão psicológica. Por quê? Porque esses termos de psicológico e físico são termos que não têm o menor sentido para o nosso cérebro e para o nosso corpo. O nosso corpo ele não diferencia essas duas coisas. São processos inflamatórios. É agressão. Isso não não existe uma área, né, no corpo que sente dor física que é diferente da área que sente dor de outra natureza. Não existe. Dor a gente sente no neurônio, no cérebro. É uma coisa só. Claro que a gente foi dividindo ao longo do tempo porque a gente não conseguiu estudar tudo. Mas hoje não tem nem sentido mais essa diferença, mais uma questão cultural. Por exemplo, se você tem uma história de traumas em termos de violências físicas, histórias de abuso sexual, história de perdas ou de negligências de afeto, história de pais realmente que foram altamente pouco responsáveis, isso tudo existem fatores. Se você teve menstruação precoce, por exemplo, enfim, são vários fatores que vão aumentando esse, digamos, um nível inflamatório, aumenta o bendito cortisol. Então tem o cortisol aqui, mas o cortisol ele é um hormônio anti-inflamatório, tá? O problema é que ele em excesso, ele vai atacar o hipocampo e vai começar a fazer o hipocampo ele diminuir de tamanho, quando em excesso, tá? Mas conforme a gente vai tendo isso, e aí o gatilho ele vira a peça final do quebra-cabeça, começa a ter uma liberação inflamatória mais intensa. A inflamação, ela é ali, ela tem duas partes, uma parte do sistema imune, então linfócitos, macrófagos, monócitos, isso também é uma resposta inflamatória, e ela tem uma parte que não é exatamente dessas células, que são as interleucinas, citocinas, que você já deve ter ouvido falar, que serve basicamente para ir, vamos dizer assim, né, abrindo os vasos sanguíneos e abrindo espaço para o sistema imune chegar para atacar, tá? Então, quando a gente bate, fica vermelho, fica com calor, fica quente, aquilo
fica inchado, é um processo inflamatório que foi aí essas citocinas liberadas e foi ali um monte de células de defesa. Então, o que acontece é que quando tem muito cortisol, ele começa a atacar as células do hipocampo, que é responsável pela memória e pelo processamento de emoções. Então ele pega as informações do mundo, ele classifica como memórias boas e ruins e guarda. Então ele começa a perder essa capacidade. O que mais? Aí começam a ter essas interneucinas, essas citocinas, e começam a ter alguns linfócitos B, linfócitos T. E isso vai gerando o quê? Gera uma sopa inflamatória, mas isso não causa depressão. Neste ambiente de cortisol, citocinas e linfócitos, o que costuma acontecer? O nosso bom e velho triptofano, que você deve ter ouvido falar, né, que é precursor da serotonina, e é mesmo, só que ele passa por reações químicas. Você nunca ouviu isso? Não tem problema, é só para você entender, porque senão você começa a apostar, a tirar para tudo quanto é lado em coisas que, assim, sabidamente não tem nem como funcionar, tá? Mas, assim, o triptofano, ele pode virar serotonina, mas ele pode virar uma outra substância, que é a quinoreonina. É difícil falar, mas chama KIN, né? K-Y-N. Ele pode virar esses dois. Quando existe um processo inflamatório, o triptofano, ele vai virando essa quinoreonina. Então, menos triptofano vira serotonina. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode tomar triptofano, mas isso seria uma forma de justificar por que os estudos são controversos. Então, assim, o triptofano tem alguma evidência, mas tem muito estudo negativo também e é imprevisível. Então, não faria nem muito sentido a gente apostar tanto em triptofano, por mais que você não concorde comigo do ponto de vista biológico, e na prática a gente vê que ele tem um efeito, mas é um efeito, por exemplo, menor do que a cúrcuma. E aí essa quinoreonina, então, por conta da inflamação, tem menos serotonina. A inflamação ela leva menos serotonina por conta disso. E essa quinoreonina, que é difícil de falar o nome, ela atrapalha também a formação de dopamina, tem um ciclo dela, da dopamina, e a dopamina, ela forma a noradrenalina. Então, isso é a ligação entre inflamação e química. Então, o que a cúrcuma foi, né, de fato descoberto, se não me engano, isso foi no último ano, que ela tem um efeito para combater a quinoreonina. Olha que interessante. Então aqui ela não deixa vir tanto para isso. Isso faz com que aumente a serotonina e indiretamente aumente um pouquinho a noradrenalina e dopamina. Mas o efeito principal é fazer com que o triptofano vá virando serotonina. E isso é o principal efeito atualmente da cúrcuma. Por isso que eu expliquei isso. A gente tem um gremlinzinho lá, que é chamado de micróglia, que uma vez que começa a ter essa quebra, ela começa a destruir tudo. Então ela vai ali para atacar, para preservar a barreira hematoencefálica, mas vai ali destruindo tudo. O que acontece? Quando ocorre isso, também tem uma queda de dois componentes. Uma é o astrócito. E por que eu estou falando do astrócito, você nunca ouviu? Porque o astrócito, ele é o suporte, ele é ali como se fosse o protetor das sinapses. Então, novos neurônios e novas sinapses, para poderem crescer, eles precisam ter essa proteção, né? Entre aspas, quando são neurônios bebês ou sinapses que estão começando a se formar. Então, ele é ali um protetor, né? Um cuidador de sinapses, né? Como se fosse ali uma ama de leite das sinapses. E ele começa a micróglia começa a atacar o próprio astrócito e ele também começa a ser agredido por vários componentes inflamatórios e por radicais livres que são bombas de prótons que vão destruindo tudo, mitocôndrias, enfim, mas começa a atacar esse astrócito, então fica difícil para formar novos caminhos. E o que quer dizer isso? Se a gente não consegue ter novas sinapses, a gente não consegue aprender outras formas de agir, porque neuroplasticidade nada mais é do que você aprender formas ou ter um repertório de maneiras diferentes de lidar com uma situação. É você ir trocando ali a marcha do carro conforme está na ladeira ou não. É você poder construir novas habilidades, reforçar
coisas que você faz mais ou não. Então, essa capacidade é perdida. E tem uma outra substância que aí é o BDNF. Talvez você tenha ouvido falar que seria ali um adubo, né? mais chamado de adubo de neurônios, não só por mim, é um termo que se usa. Porque é basicamente isso, precisa porque ele ajuda, ele é como se fosse ali um fertilizante necessário para que a sinapse cresça. Então, para ter novas sinapses, a gente precisa de astrócito, a gente precisa de BDNF e a gente precisa de uma coisa que normalmente ninguém fala. A gente precisa de experiências, a gente precisa de movimento. Ou seja, a gente precisa de comportamentos que geram desfechos positivos. Ou seja, a gente precisa ter um movimento que gera uma recompensa. Por quê? Porque não tem como a gente formar neuroplasticidade ou sinapse simplesmente só com isso. Isso é formado conforme o estímulo ou o movimento que nós fazemos, aquilo traz uma recompensa mínima que seja, que seja rápida e que não gere um esforço tão grande. Por isso que esses mecanismos, e aqui que ela atua, então ela atua, quando ela está antioxidante, por exemplo, ela preserva um pouco dos astrócitos aqui, diminui esse estrago feito. É por isso que os antioxidantes funcionam. Uma vez que a pessoa está nesse quadro, e ela está nesse quadro há algum tempo, e esse tempo, em geral, é ali de alguns meses, mas com a mais absoluta certeza, se ela está nesse quadro há mais de 2 anos, ela não vai conseguir sair sozinha, nem que a gente tire toda a inflamação do corpo. Mas na prática, a gente vê que em 2 semanas ou mais um pouco, isso tende a se perpetuar. Tá? Por isso que a gente coloca que não tem como tratar a depressão sem ter essa terapia de ativação comportamental. Tá? O objetivo disso é para quê? Para que isso seja possível, com que a pessoa comece de forma, né, bem organizada e escalonada, e isso é ativação comportamental, a ir melhorando e se envolvendo com coisas positivas e começando a recuperar a capacidade de trabalho dela, tá? E o objetivo é recuperar totalmente, não só ficar mais ou menos, tá? Qual que é a dose estudada? De 500 a 1000 miligramas. Essa é a dose que é segura e recomendada, tá bom? Existem alguns estudos que usam mais do que isso, 1.500 ou até 2.000, mas assim, a gente não sabe, não tem dado de segurança, mas pode ser que seja, né, faça mal. Olha, tudo pode fazer bem, pode fazer mal, né? O que eu recomendo? Você comprar, ou pedir para manipular de 500, começar com um comprimido, né, uma cápsula durante uma semana, e depois passar para uma cápsula 2 vezes ao dia, depois de falar com o seu médico. O tempo para fazer efeito, isso é o que é visto nos estudos, tá? Então, é pelo menos 2 meses. E quais os sintomas que ela costuma melhorar? Sintomas que têm a ver, teoricamente, com a questão da serotonina. A serotonina, ela, de forma muito simples, ela é um amortecedor de emoções negativas. Então, ela atua em sintomas ansiosos. Então, se você tem uma depressão com sintomas ansiosos, e tem lives que eu falo a diferença, ela pode melhorar sintomas dolorosos. E ela é principalmente indicada para pessoas que têm, além da depressão, uma comorbidade com diagnósticos de doenças inflamatórias. Por exemplo, o açafrão ele tende a ter um perfil mais de energia do que a cúrcuma nesse caso, tá? Mas a cúrcuma ela tem um espectro de ação maior. Por quê? Porque ela também age nas outras por conta dessa quironeurina. Então ela tem mais evidências do que o açafrão, na verdade. Mas principalmente para esses quadros. Cuidado, sempre tem que ter um cuidado, né? Então cuidado não tome nada sem falar com o seu médico, principalmente se você toma outros remédios, tá? O remédio, aqueles mais perigosos, são remédios anticoagulantes, que são os remédios para afinar o sangue, né? Por exemplo, a varfarina, que é o Marevan, tem o clopidogrel, tem outros remédios para diabetes. Então, se você toma, por exemplo, metformina, glifage, né? Mesmo o Ozempic, é importante falar, porque ela pode aumentar o efeito desses remédios e você começar a ter quadros de hipoglicemia, que é algo bastante desagradável, tá? E, basicamente, outras medicações, e se você tem problemas hepáticos graves, né?
Isso é meio questionável, mas se você tem problemas hepáticos, consulte seu médico também, né? E de qualquer forma, ela pode dar efeitos colaterais iniciais. Então, para saber se funcionou ou não, tem que estar aqui pelo menos 2 meses, tá? Olhar esses sintomas e no início pode dar alguns efeitos colaterais, que são, em geral, muito baixos e muito menores do que os efeitos dados pelos antidepressivos, mas normalmente são sintomas gástricos e sintomas intestinais. Soltar o intestino, um pouco de azia, um pouco de enjoo, mas tende a ser muito seguro, tá? Pode ser usada no começo do tratamento, desde que elas não atrapalhem as estratégias de primeira linha, que não tem como fugir de, sim, algumas medicações, e nem sempre são antidepressivos, tem pessoas que não melhoram com antidepressivos e não precisam tomar remédio, a grande maioria não precisaria, tá? Para quadros leves e moderados, fazer TCC e principalmente ativação comportamental é a primeira linha em todos os guidelines do mundo. Não é útil o antidepressivo, mas para quadros mais prolongados e mais intensos em termos de atrapalhar a vida, eles são indicados, só que cerca de 50% das pessoas não vão responder ao antidepressivo. Isso é importante saber, porque isso a gente descobre em quanto tempo? Em 4 a 6 semanas também. E eu estou dizendo isso, por quê? Porque provavelmente você não fez desse jeito. E tudo bem, tá? Não quer dizer que não tem esperança. E também não pare o remédio de uma vez. Porque quando você tira, você tem sintomas de abstinência. O importante é o quê? É você ter essa informação. Você ver se o seu médico, né, se conversar isso com ele, anotar, falar, olha, eu tomei esse não funcionou em tanto tempo. Ou funcionou e piorou. Talvez eu não deva tomar outro antidepressivo, não sei. E ver a reação dele. Então assim, e se ele não tiver nenhuma outra proposta, você já sabe que pode trocar de médico, tá? E a ideia é, se você não fez ativação comportamental, tem que fazer ativação comportamental, tem que fazer, né? Claro que a opção é sua, mas assim, se não é considerado um caso refratário, caso não tenha feito. E os casos refratários, aí sim a gente parte para outros protocolos. Por quê? Porque é igual antidepressivo, eles não são úteis para quadros leves e moderados, eles não fazem efeitos diferentes do que outras estratégias. E quanto mais a gente vai avançando nas nossas linhas de tratamento, a gente tem muitas linhas, então uma hora melhora, viu? Mas também aumenta os efeitos colaterais, tá? E entender que o papel biológico é para ajudar você a melhorar isso. E as perdas que você teve, isso também é comum. Não tem problema, porque isso não é você, isso é a depressão. E a principal mentira que a depressão conta pra gente, ela conta várias, é que ela não existe. E que isso, de fato, é quem você é. E que você não tem nenhum valor. E eu garanto que isso é mentira. Por quê? Porque não tem ninguém que não tem valor a vida inteira. Isso é impossível. Tá? Agora, isso acontece com os maiores empresários e pessoas mais bem-sucedidas que você possa imaginar. Eles têm exatamente esse sintoma. Eles têm a ideia de que eles não construíram nada de útil. Eu garanto para você. E às vezes eles estão no Instagram postando foto rindo, não tem problema também. É só para entender que isso não é fácil, mas não é vergonhoso ter. Você não está sozinho, mas você se sente sozinho. E o tratamento para essas pessoas é o mesmo também. Tá? Resumindo, a cúrcuma não dá para tomar em chá, tem que ser manipulada. Importante, aqui você vai fazer ou uma manipulação que seja lipossomal ou combinar com a pimenta, né, que provavelmente você já deve ter ouvido, né, que tem a piperina, para que a absorção e a meia-vida seja maior, tá bom? Mas essa é a dose, não dá para tomar no chá, caso você queira melhorar. E ter o melhor benefício, tá bom? E esses daqui são as expectativas aqui para tomar cuidado e saber que temos muitas estratégias, e muito mais importante do que a gente ser apressado é a gente ser preciso e ter um plano. Todo bom tratamento ele tem que te dar todas essas informações, inclusive o que fazer depois se não funcionar. Mas assim, a gente sempre tem planos e tem muita esperança, mas você não deve fazer isso rápido sem falar com o seu médico. Por quê? Porque aí vai ser uma decisão tomada no desespero. E decisões tomadas para aliviar desesperadamente uma dor no presente, elas são decisões péssimas para o nosso futuro. Mas é isso, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem se beneficiar e
converse, escrevam aqui embaixo se vocês conversaram com o médico de vocês, se vocês já tiveram essa experiência, ou então mandem lá a mensagem no Instagram, no DR Marco Abud, e até o próximo vídeo.